Da mesma forma que conhecemos casos bem-sucedidos, como o de Gabriel, também conhecemos casos mais difíceis, mas constatamos que a esperança realista sempre é a melhor escolha, por mais difícil que a situação se apresente. Jorge, um dos autores deste livro, só foi aprender a lidar com a esquizofrenia depois de 18 anos do aparecimento da doença e de 4 crises agudas. Entretanto, acreditamos que não é preciso passar por todas essas dificuldades para lidar de forma satisfatória com essa doença. Esperamos, com este livro, mostrar a importância do diálogo com os profissionais da saúde, procurando sempre os melhores caminhos. Esperamos também ressaltar a importância da participação e do acolhimento dos familiares, para que tanto eles quanto a pessoa com esquizofrenia possam encontrar um entendimento que promova um bom convívio. Este é um aprendizado necessário. Não importa quantas crises o indivíduo com esquizofrenia já teve, entendemos que o diálogo e o acolhimento das questões da pessoa, tanto pelos profissionais da saúde quanto pelos familiares, é o melhor caminho para mudar a situação em que o portador se encontra, para começar a construir maneiras de redesenhar seu caminho de vida, aproveitando as oportunidades para a aquisição de entendimentos importantes e situar-se no mundo, ter uma vida com qualidade junto a seus familiares e amigos. O grande desafio para a pessoa que tem esquizofrenia e para seus familiares está nesse aprendizado de cuidar da doença, mas também cuidar da qualidade de vida e dos relacionamentos. Os desentendimentos e a não aceitação acabam por se tornar um grande empecilho, os quais fecham as possibilidades que precisam ser construídas no cotidiano. Não existem regras ou prescrições para enfrentar esse desafio. Sabemos que o bom senso e a divisão do peso das dificuldades com outras pessoas são boas estratégias para enfrentar e superar questões para as quais não encontramos respostas práticas satisfatórias. O processo diagnóstico representa um começo. O tratamento da esquizofrenia é necessário por tempo indeterminado. Apresentaremos adiante, por meio da história de Gabriel, como o processo até uma estabilização ante a esquizofrenia pode se dar. O que é essa doença? O entendimento científico diminui o estigma da doença. É muito difícil, no caso de Gabriel e sua família, entender que suas dificuldades e experiências internas são sintomas de uma doença. Este entendimento pode ser muito útil, o de quando existe a compreensão de que a pessoa é maior do que a doença e de que, com os tratamentos, ela tem mais possibilidades e meios para ser o que realmente é, com níveis muito menores de interferência da doença. Apresentamos neste capítulo, de forma simples, como os resultados de extensivas pesquisas científicas em áreas como epidemiologia, neuroimagem estrutural e molecular, genética e neuropsicologia contribuem para entendermos melhor diferentes aspectos da esquizofrenia. Desmistificar a esquizofrenia passa pela compreensão do que se passa em um plano mais amplo, como ela se apresenta em uma perspectiva populacional, isto é, na sociedade. Então, pessoas como Gabriel e sua família podem entender que o que vivem não é um caso isolado, mas acomete muitas outras pessoas em toda parte do mundo. Podem compreender também que não são vítimas de uma sociedade perversa que oprime os mais fracos e deve se contentar com o que lhes é oferecido. O principal órgão afetado na esquizofrenia é o cérebro, e os sintomas da doença são fruto de alterações em seu funcionamento. A compreensão dessa disfunção cerebral ajuda a entender por que as pessoas com esquizofrenia podem agir de forma diferente das pessoas sem a doença. Ajuda também a entender que a esquizofrenia é uma doença semelhante a outras da medicina, por exemplo, diabetes e hipertensão, em que se pode estudar a relação dialética entre os fatores genéticos e os fatores ambientais que causam a doença.
A esquizofrenia afeta várias dimensões do sofisticado funcionamento cerebral, responsável pelo processamento das informações culturais, experiências vivenciais, processamento cognitivo e funcionamento emocional. Dessa forma, ela passa a ter implicações profundas no jeito como o indivíduo vê o mundo, como se relaciona com as pessoas, com o trabalho e com o lazer. Tal compreensão, no entanto, não limita o indivíduo com esquizofrenia à doença, pois cada um tem sua forma própria de lidar com as dificuldades impostas por ela. Muitos encontram soluções altamente criativas que os tornam seres humanos fascinantes. Entretanto, muitas pessoas com a doença vivem com imensas dificuldades para encontrar seu lugar no mundo. Para essas pessoas, propomos que é possível e muito útil entender que a doença não limita as suas qualidades humanas. Epidemiologia e impacto na sociedade. Epidemiologia estuda de forma metódica como as doenças e a saúde se apresentam nas populações humanas. Prevalência é um termo da epidemiologia que indica a porcentagem das pessoas da população em geral que tem a doença ao longo de um período ou ao longo da vida. Estudos mostram que entre 0,4% e 0,7% da população em geral desenvolve esquizofrenia ao longo da vida. Prevalência. A esquizofrenia acontece em todas as culturas, mas com taxas diferentes. Existe uma relação de 1,4 de homens para cada mulher afetada. Isto é, ela afeta 40% mais homens do que mulheres. A partir do censo de 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima-se que existam 1,75 milhão de portadores de esquizofrenia no Brasil. Incidência. Na epidemiologia, é o termo usado para indicar quantas pessoas adoeceram de uma doença em um determinado local e período. Para a esquizofrenia, estima-se entre 1 e 2 novos casos por ano, para cada grupo de 10 mil pessoas. Entretanto, estudos recentes mostram que a incidência é maior em centros urbanos e menor em regiões pouco urbanizadas ou rurais. Assim como toda doença, a esquizofrenia causa um impacto sobrecarga para a pessoa, para a família e para a sociedade. É importante saber como isso acontece para que se faça um planejamento dos tratamentos e também das políticas de saúde para atender a todos os afetados na sociedade. Procuraremos esclarecer como a sobrecarga se dá nesses dois níveis, o individual e o populacional. Do ponto de vista individual, a esquizofrenia se caracteriza por crises agudas que, se bem tratadas, duram em torno de 1 mês ou menos, e por períodos de remissão, que podem durar anos, também se forem bem tratados. A questão central é que os períodos de crises afetam profundamente a vida da pessoa com esquizofrenia e sua família, dificultando muito a reintegração nos períodos de remissão. Isso acontece porque a experiência de ficar psicótico ou de enlouquecer tem repercussões importantes tanto no modo de funcionar da pessoa como nas relações familiares e sociais. Nos períodos de crise, a pessoa apresenta crenças e comportamentos muito diferentes que podem causar estranheza e, algumas vezes, medo nos familiares e amigos. Além disso, ela pode se afastar ou romper relacionamentos pessoais muito importantes. Quando ela entra no período de remissão, tudo fica mais difícil, pois sua rede de relacionamentos fica muito reduzida. Para algumas pessoas, essa rede se reduz à família, que dá suporte e cuidado, e aos profissionais da saúde, que a tratam.
Considerando que os locais de tratamento no Brasil não dão conta de atender a todas as pessoas com esquizofrenia, a sobrecarga da família é maior e também expõe muitas pessoas com a doença a ficar sem nenhum suporte, as quais se tornam moradores de rua. Do ponto de vista populacional, a sobrecarga é descrita por meio dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Sigla em inglês DAILY, que é a soma de dois elementos. O primeiro elemento são os anos de vida perdidos, sigla em inglês YLL, o qual avalia quantos anos a pessoa vive a menos do que sua expectativa de vida, devido à influência da doença. No caso da esquizofrenia, a sobrecarga relacionada à doença leva as pessoas a viverem, em média, 10 anos a menos do que a população em geral. O segundo elemento são os anos vividos com a incapacidade. Deve-se levar em consideração que cerca de 1/3 das pessoas com esquizofrenia tem uma recuperação boa. 1/3 tem uma recuperação com perdas significativas e 1/3 tem um curso deteriorante ao longo dos anos. A sobrecarga da esquizofrenia na população é calculada pela soma desses dois elementos. Saber da sobrecarga do nível individual é muito importante nos tratamentos para compor com o indivíduo e com a família um projeto terapêutico que ajude as pessoas a viver melhor e a enfrentar as dificuldades que a doença coloca na vida cotidiana. Conhecer a sobrecarga no nível populacional é muito importante para se definir os investimentos em saúde mental, considerando que os recursos para a saúde são escassos e devem ser bem utilizados para atender a todos que precisam. Também é importante para que cada pessoa com esquizofrenia e sua família procurem aproveitar da melhor maneira os tratamentos que estão disponíveis, isto é, utilizando de forma consciente as propostas terapêuticas e utilizando os medicamentos de forma dialogada com o médico. A história de Gabriel mostrará que enfrentar a sobrecarga da esquizofrenia não é uma questão de escolha racional, mas um aprendizado necessário para a efetiva construção de um cotidiano com qualidade. Qual o órgão afetado na esquizofrenia? Quando se fala em uma doença, logo se pensa em qual órgão do corpo ela acomete. A partir dos sintomas, pode-se inferir que o órgão afetado na esquizofrenia é o cérebro, que determina como pensamos e percebemos o mundo. Como o órgão mais complexo do corpo, o cérebro é responsável pela elaboração do que pensamos, e processamentos disfuncionais podem dar origem a delírios ou desagregação dos pensamentos. Ele processa também as informações sensoriais dos órgãos dos sentidos, tais como audição, visão, tato e paladar, que, alteradas, pode desencadear alucinações. O cérebro processa todas as funções mais sofisticadas do ser humano, tais como sentimentos, vontade, sociabilização, e por meio dele tomamos decisões. Portanto, as doenças que afetam o cérebro influenciam o jeito de ser de cada um e estão diretamente ligadas aos sintomas negativos, apatia, dificuldade de sociabilização, retraimento emocional. Assim, respondendo ao título dessa sessão, o problema acontece no cérebro e somente é percebido pelas alterações no comportamento da pessoa. O funcionamento do cérebro na esquizofrenia é objeto de grande volume de pesquisas. Nosso cérebro começa seu desenvolvimento, neurodesenvolvimento, durante a gestação, ou seja, dentro do útero de nossa mãe. No entanto, não nasce pronto. Muito de seu desenvolvimento acontece após o nascimento, e a fase em que esse desenvolvimento é mais acentuado é até o final da adolescência e o começo da vida adulta. Assim, como cada rosto ou digital são únicos, cada pessoa tem um cérebro que se desenvolve de maneira singular.
Isso não é diferente do resto do corpo. Nossas pernas, por exemplo, também se desenvolvem a partir de estímulos ambientais e predisposições genéticas. Um jogador de futebol terá a perna que chuta a bola mais musculosa do que a outra, mas jogadores de futebol diferentes terão mais ou menos musculatura de acordo com os fatores genéticos particulares. Com o cérebro é parecido. O que determina seu desenvolvimento é a interação entre a carga genética de cada um e sua interação com o ambiente, estímulos cognitivos, afetivos, de sociabilização e motores são fundamentais para que ele se estabeleça de forma saudável. Pesquisadores vêm demonstrando que a doença é o resultado da relação do desenvolvimento do nosso cérebro ao longo do tempo, ou seja, ocorre a partir de todas as experiências que o estimularam durante seu amadurecimento, e não somente no período que antecede o aparecimento dos sintomas. Assim, a parte saudável e preservada da pessoa pode ser um elemento central nos resultados dos tratamentos medicamentoso e psicossocial, genética e esquizofrenia. Muitos fatores biológicos e também as relações destes com todas as experiências vividas estão envolvidos no aparecimento e desenvolvimento da esquizofrenia. A palestra do Dr. Ari Gadelha, transcrita a seguir, ajuda muito a esclarecer os fatores genéticos envolvidos na esquizofrenia e como eles interagem com os fatores ambientais. Ari Gadelha de Alencar, psiquiatra. Uma das questões mais comuns e talvez a mais difícil de responder ao se estudar a esquizofrenia é justamente o porquê, o que leva algumas pessoas a apresentarem sintomas como delírios ou alucinações. A genética é uma das ciências que mais tem contribuído em dar resposta a essa questão. Mas afinal, o que é genética? A genética é a ciência que estuda os genes. Os genes são porções do DNA, uma substância contida no núcleo de nossas células, que contém informações para cada característica nossa, como a cor dos olhos ou da pele e nossa altura. Os genes seriam como uma receita nossa, mas quem nós realmente somos vai além da informação contida neles. Fatores ambientais como a alimentação, atividades esportivas e educação moldam as características genéticas de forma a tornar cada indivíduo um ser único, com características próprias. Uma evidência importante de que os fatores genéticos influenciam a esquizofrenia é a observação de que há um risco familiar aumentado para a doença. Por exemplo, estima-se que a prevalência da esquizofrenia na população em geral gira em torno de 1%. Mas quando uma pessoa é afetada, o risco de outra pessoa na mesma família, parente em primeiro grau, ser afetada sobe para algo em torno de 8%. Embora a probabilidade de ser acometido permaneça baixa, isso representa um aumento de 8 vezes no risco de desenvolver a doença. Além disso, estudos com gêmeos idênticos mostram que quando um é afetado, a chance de o outro também ser gira em torno de 44%. Somado a isso, observa-se que quanto maior a carga genética compartilhada com um portador, maior a chance de desenvolver a doença. Gêmeos, parente em primeiro grau, população em geral.